Estão tão complicada, né? Porque como que você fecha o posto de saúde, aí quem vai atender a população, onde vai vir médico, igual em Passo Fundo, né? 70% dos médicos lá da equipe de saúde ficou assim também. Então, é uma situação bem difícil mesmo. Por isso que nós precisamos estar mais perto de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos aqui. Pode passar agora, Adriano, por favor. Quem gostaria de fazer uma grande viagem para um lugar abençoado agora, né? Mas nesses dias assim de pandemia, nesses dias assim de que está bem difícil, que você não pode ir para lugar nenhum, mas alguém viesse e falasse com você, olha, você pode escolher o local, aliás, nós vamos te dar um local muito abençoado, nós vamos escolher para você, e você pode ficar tranquilo que o local é maravilhoso, é um local abençoado. Quem é que gostaria de fazer uma viagem assim, com tudo perfeito, do bom e do melhor? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas, né? Eu levantaria as duas de uma vez, não é? Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor. Passar, por favor. Travou? Passou, isso. Nós vamos meditar, irmãos, sobre esse tema hoje. Tenha experiências com Deus. Nesse mês de julho, no meu blog, eu estou meditando sobre esse tema. Tenha experiências com Deus. Eu queria, na verdade, meditar somente sobre Abraão, mas aí eu comecei a lembrar de outros personagens, aí comecei a falar sobre outros personagens também. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 11, versículo 31 e 32, primeiramente. Sempre quando nós falamos de Abraão, nós lemos Gênesis 12. Só que a história dele começa antes, começa em Gênesis 11. E Gênesis 11 é onde que fala ali do Noé beberrão. Quando Noé bebe, aí tem toda aquela história que os irmãos já conhecem. Mas vamos ler então o que diz. Certo dia Terá, que é o pai de Abrão, né? Que ainda não era Abraão, é Abrão. Tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, que era sobrinho de Abrão, né? Filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã, e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos, e morreu enquanto ainda estava em Arã. Irmãos, aqui está a chave de toda a história de Abraão. Tenha experiências com Deus. Quantas experiências você teve essa semana com Deus? Não posso esquecer de deixar para gravar, para não ter problema, como da outra vez. Se falhar, vai estar gravando aqui, para não ter problema da gravação, né? Passou, da gravação da mensagem. Quantas experiências com Deus você teve essa semana? Quantos momentos de oração você teve com Deus essa semana? Quantos momentos você teve com Deus de leitura da palavra? Quantos momentos você teve de aconselhamento bíblico com pessoas essa semana? Quantos momentos você esteve orando por alguém essa semana? Isso também é experiências com Deus. Quantos momentos você teve lendo o versículo bíblico? Eu tenho assistido muito o Tiago Brunet, mas teve uma mensagem que ele falou. Agora eu não lembro se foi ele ou se foi outra pessoa. Mas eu acho que foi outra pessoa. Mas deixa para lá. Eu não vou então contar não, porque agora eu não lembro quem foi que falou. Mas tem versículos que a gente lê, e a gente lê 1, 2, 3, 4 vezes. Esse versículo parece que ele é novo, que ele se torna novo para a gente, inclusive até livros seculares, às vezes nós lemos e relemos, e parece que nós estamos lendo novamente. Quando eu estava meditando para falar nesse estar mais perto de Deus, que eu estava meditando sobre a vida de Jó, eu fui reler o livro de Jó, já li já não sei nem quantas vezes, saltou a minha mente assim, e eu li aquele livro como se fosse a primeira vez, e Deus falou comigo poderosamente. Parece como se tivesse renovado a palavra de Deus ali naquele momento. Porque o Espírito Santo, ele naquele momento, ele iluminou de uma forma especial
para esse momento que nós estamos vivendo agora, hoje. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre como era Ur dos Caldeus. Pode passar, por favor. Essa era a cidade de Ur dos Caldeus. Eu quero agora desmistificar uma coisa para você, e provavelmente, talvez você vai querer jogar cadeira ou banco em mim, porque você aprendeu errado a sua vida inteira sobre Ur dos Caldeus, sobre Abraão e sobre a família dele. O que eu aprendi muitas vezes foi o seguinte, olha o que eu aprendi, que Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e ele adorava no templo lá do Deus da Lua, né? Até lembra do Tonho da Lua, né? Então ele adorava a Deus. Para quem não conhece, tinha novela na Globo, aí tinha o Tonho da Lua, né? Então Abraão adorava ao Deus da Lua, e ali Deus então apareceu e falou com ele, para ele sair de Ur dos Caldeus. Vocês viram aqui que quem saiu de Ur dos Caldeus não foi Abraão. Quem saiu foi Arã. As famílias antigamente, elas eram o quê? Patriarcais. Patriarcais, não era? Quem mandava era o filho ou era o pai? Era o pai. Então, quem saiu de Ur dos Caldeus foi Terá, não foi Abraão. Então, quem mandou sair, depois nós vamos ver outra coisa, mas quem mandou sair aqui foi o pai de Abraão. E ali, outra versão vai falar que aquela região era a terra natal deles. Porém, tem um livro de arqueologia bíblica que cita que possivelmente a família de Abraão era uma família nômade, que ela não vivia em Ur dos Caldeus, mas ela vivia ao redor de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era como se fosse uma grande São Paulo, uma grande cidade. Já vou eu falar espanhol, cidade, né? Uma grande cidade, cercada de muros. A cidade antigamente era cercada de muros, para que outros não entrassem ali. E eles detestavam os povos nômades. Por quê? Por várias coisas, dentre elas, porque os nômades enterravam os seus familiares em qualquer lugar. Aqui a gente tem um cemitério, a gente enterra os nossos familiares ali, e a gente sabe onde está, não é assim? Mas os nômades não, eles estavam ali, daqui a pouco mudava para outra cidade, para outro lugar e para outro lugar, e ali enterrava, ninguém sabe onde ficava. Mas esses ficavam ao redor. Agora a cidade Ur dos Caldeus, eles enterravam na própria casa. E tanto que os arqueólogos encontravam ali, como que algumas urnas, e aí tinha ali 1, 2, 3, como que, não vou falar sarcófagos, mas urnas, né? Com cadáveres ali, enterrados, entendeu? Então, para eles, aquele povo nômade que estava ao redor, era um povo nojento. Vou usar a palavra assim, bem simples, né? Era um povo que era para eles nojento mesmo, era um povo difícil de lidar. Então, eles não gostavam deles. Quando foi, se vocês pegarem e ler o texto anterior, um pouquinho mais atrás, quando foi que Terá mudou dali de Ur dos Caldeus? Ele mudou quando o filho dele, Arã, morreu. É comum quando a família perde alguém que ama, ela mudar de cidade, ela mudar de casa, mudar de trabalho, porque até de igreja, ainda que ame a igreja, ainda que ame o trabalho, ainda que ame a cidade, porque ali sempre lembra, nossa, lembra tanto fulano. Eu lembro até hoje, quando o Sérgio Paulo faleceu, que para mim foi o meu pai na fé, né? Vamos dizer assim, porque ele me levou com a família dele na igreja. Muitas vezes ele chamava, só faltava chamar de filho. Uma vez ele até me protegeu. Olha, a filha dele, a Carla, graças a Deus, quando adolescente eu amei aquela menina. Paixonite de adolescente. Mas graças a Deus a gente nunca teve nada a ver. Foi coisa de Deus, simplesmente para Deus me guardar de gostar de qualquer uma pilantra na rua, entendeu? Deus me fez apaixonar por uma serva de Deus ali, que graças a Deus ela casou com um Anderson, e é um Anderson abençoado, é um quase xará, eles têm uma família abençoada e tudo. E ela é minha irmã, eu considero ela como minha irmã, ela, o Sérgio Paulo Júnior, o Netinho Júnior também. E uma vez, quando nós estávamos celebrando o aniversário do Sérgio Paulo, que é esse que já faleceu, o pai dela, né? Os colegas ali da rua juntaram, isso não estava no script não, mas eles juntaram
pegaram aquelas ripas, sabe aquelas ripas que eles colocam em volta das árvores? Arrancaram, gente, sem brincadeira, arrancaram, e tinha mais ou menos 10, assim, adolescentes de 15 anos, 14 anos, 18 anos, na mão com aquilo ali, para poder me bater. O Sérgio Paulo levantou ali, e ele ficou sabendo disso, e foi comigo até em casa. Era só umas 4 casas até minha casa, mas parecia que eram uns 2 quilômetros até chegar ali. E quando me deixou em casa, aqueles meninos ficaram ali do lado de fora esperando, entendeu? E ficaram com raiva, porque só eu fui convidado de toda a rua, porque eu frequentava a igreja com eles. E eles me acolheram e me abençoaram, e foram minha família da fé ali. Olha que bênção, como que é bom a gente ter experiência com Deus, com a família que nos acolhe, né? Acolha um jovem, uma jovem, para ser família da fé também. Isso é bênção de Deus. Eu falo isso com vocês, que eu ia com eles no carro, para baixo, para cima na igreja. Era bênção de Deus, era bênção de Deus demais. Vamos continuar aí. Só para vocês conhecerem um pouquinho da história aí, ó, da viagem. Olha a viagem. Adriano, não viaja, passa por favor. Eles saíram aqui de Ur dos Caldeus e viajaram até Harã. Lembra que no texto falou, olha quem foi que falou, que o Terá falou que saiu de Ur dos Caldeus, e ele queria sair daqui e chegar nesse pontinho aqui chamado Canaã. Ele então fez aquela, olha, poderia vir por aqui. Vai pensando que isso aqui é deserto, lugar difícil de andar. Então ele foi e deu aquela voltona, né? Aproximadamente 1.800 quilômetros de distância, montado no jumentinho, no camelo. Não tinha Hilux, não tinha nada disso não, meu amigo. Não tinha avião, não tinha nada, não tinha metrô, viu? Não tinha nada, não tinha nem um drone para você ir ali voando, não tinha nada disso. Então ele parou justamente no meio do caminho. No meio do caminho ele parou. Lembra de Carlos Drummond de Andrade? Havia uma cidade no meio do caminho. No meio do caminho havia uma cidade. E na verdade essa cidade provavelmente foi a cidade que Terá colocou o nome do seu filho. O seu filho chamava o quê? Harã. E aí é que a Bíblia fala com Abrão agora: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha que bênção. Porque agora eles, no meio do caminho, eles se acomodaram. No meio do caminho, eles se acomodaram. Tem muita gente que Deus já chamou para ter experiências com Ele, mas no meio do caminho se acomodou. Deus já deu o chamado e no meio do caminho se acomodou. Abraão agora, vamos lá em Gênesis 12, pode passar por favor. Gênesis 12, 1, diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes, a sua família e a família de seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Aqui a gente aprende um princípio: a direção quem mostrará é Deus. A direção quem mostrará é Deus. Quando você vai ter experiências com Deus, a direção quem vai mostrar é Deus. Só que aprende uma coisa: tem muita gente que não tem intimidade com Deus, vai ser guiado por qualquer coisa, vai ser distraído por qualquer coisa. Vai que está lá, né? Igual tem um caso lá que o irmão estava orando, e aí ali orando. Oh, Senhor, me dá uma mulher abençoada. Senhor, me dá uma varoa, me dá uma mulher de Deus. E aí vem aquela mulher de oração e senta do lado ali. E aí ele fala assim: Senhor, quando eu abrir os olhos, que apareça a minha esposa. Quando ele abre os olhos, apareceu a mulher de oração, mas era muito feia. Ele falou assim: Senhor, eu estou falando sério, Senhor, por favor. Tem muita gente que é assim, né? Mas às vezes aquela ali que naquele momento está feia, porque ainda está mais nova, depois ela fica bonita. Gente, tem tanta gente que quando era adolescente era feio, e hoje você olha bonito, que eu falo assim: aleluia, né, pastor? É mesmo, pastor Josias, nosso Deus, e Banderize, Deus fez um milagre, aleluia, né? Glória a Deus, né? Vale a pena confiar em Deus, vale a pena crer na direção de Deus. Tem gente que acha que é de qualquer jeito, faz igual lá o Balaão,
que a mula tem que falar, e mesmo a mula falando, a pessoa não entende a direção de Deus. Acontece outras coisas também. Pode passar, por favor. Olha só, quando a pessoa está guiada pelo Espírito Santo de Deus, acontece como Paulo. Olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Mas peraí, não tem que pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar? O Espírito Santo impediu para pregar aqui. Olha só o que acontece depois. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram pregar em Betina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Peraí, agora também até o Espírito de Jesus, que também é o mesmo Espírito Santo. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, cadê onde eu perdi aqui? Preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Está lá em Atos 16. Olha a diferença de quem está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala ao seu coração. Te mostrei no Antigo Testamento, estou mostrando no Novo Testamento. Deus fala do mesmo jeito hoje. Deus fala ao seu coração, ao meu coração. Precisamos ter intimidade com Deus. O William Carey, o pai de missões modernas, chegou a falar com a igreja dele era a igreja batista conservadora. Falou assim: olha, no momento onde ele estava buscando um avivamento espiritual, porque a igreja estava só diminuindo, e a gente estava conversando sobre isso outro dia, né, pastor Josias? E a igreja só diminuindo, as igrejas tradicionais hoje, muitas igrejas históricas, não só tradicionais, mas igrejas mais conhecidas, estão diminuindo. E aí eles estavam pregando, e aí ele se levantou no meio e falou: nós precisamos pregar aos indígenas, né? Que a palavra certa é indígenas, né? E ele falou assim: aos pagãos, porque ele estudou geografia por sua conta própria. E ele conhecia todos os povos e sabia a quantidade de indígena que tinha, a língua que eles falavam, cada dialeto. E ele foi dotado de inteligência, assim, capacitação dada por Deus. Quando ele falou isso, um senhor, daqueles bem capacitados, bem teólogos, falou assim: se Deus quiser, Deus vai pregar sem a sua ajuda, nem a minha. Você pode sentar aí. Mas o fogo continuou ardendo no coração dele, e ele então continuou orando, e Deus levantou outras pessoas, e foi sustentado, e então fundaram uma missão, e começou então Deus mostrando para ele para pregar na Índia, e ele ficou conhecido como amigo da Índia, e no final da sua vida, foi reconhecido pela Inglaterra, como embaixador da Inglaterra ali. Olha que bênção! Quando alguém tem a direção de Deus e tem experiência com Deus, Deus abençoa a sua vida. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Abraão, para a gente ter experiência com Deus: esteja disposto a abençoar. Fala assim comigo: Deus me faz abençoar. Mais uma vez: Deus me faz abençoar. Gente, olha esse texto aqui é só bênção, pastor, de todo lado. Olha: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Tem gente que quer ficar famoso no Twitter, quer ficar famoso no YouTube, quer ficar famoso no Instagram e não sei mais aonde. É tanta rede social, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. O que está falando de forma clara é que não é você que vai abençoar, Deus que vai te usar para abençoar. No original grego, eu sempre li esse texto, tem outras versões que falam assim: se tu uma bênção. Rasga isso, desculpa, não vai rasgar não, mas só corrige na sua Bíblia, né? Se tu uma bênção, está errado. No original hebraico está escrito: e tu serás uma bênção. Não é ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção está dizendo que parte de você. E tu serás, está dizendo que parte de Deus. É Deus que vai te usar para abençoar.
Você está trabalhando, Deus te usa para abençoar. Você está estudando, Deus te usa para abençoar. Você está na igreja, Deus te usa para abençoar. Você não fica de mimimi para poder pregar, para poder tocar, para poder cantar, não. Você não tem ideia de como minha perna está doendo aqui, essa perninha, e como meu pé está inchado, não, viu? Eu não bebi, não, viu? Porque eu estou com trombose nessa perna aqui. O meu pé está quase 2 aqui nesse pé, o pé aqui, o pé esquerdo. Entendeu? Ele tá, eu nem pude trocar de tênis, queria trocar de tênis, mas esse aqui cabe melhor, entendeu? Não dá nem para mudar o visual. Porque o pastor falou para pregar, eu falei, eu vou, porque eu vim, porque eu estou disposto para ser usado por Deus para abençoar. Seja disposto a ser usado por Deus para abençoar. Para com preguiça em nome de Jesus. Tem muita gente que quando fala assim, ah não, pastor, hoje não, hoje está chovendo. Hoje eu não quero ir não, tá? Amanhã. Aí amanhã, Deus te leva, e aí já era, acabou o seu tempo, né? Seja uma bênção onde você está. Esse texto está falando aqui, olha, eu nem coloquei mais um outro ponto, porque nesse texto já fala, olha, em Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção de Abraão, ela é estendida a nós, porque Abraão é o pai da fé. Então, a bênção dele vem antes da lei mosaica. Então, a bênção é para nós também. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus me chamou para poder ir lá para a Bolívia, eu não queria ir para a Bolívia, eu queria ir para a Argentina, porque eu pensei, eu vou para a Argentina, eu moro no Brasil e tal. A minha esposa falou, não, eu não vou para a Argentina, porque depois que para a gente entrar, primeiro tem que fazer uma prova. Ela ficou meio com medo da prova lá. E, gente, mas foi uma benção ter ido para a Bolívia. Quantas pessoas nós podemos abençoar. E graças a Deus, não tivemos ajuda de ninguém. Eu vou contar isso mais no final aqui, que tem uma parte que eu vou falar sobre isso. Porque a melhor coisa é ser abençoado por Deus, para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Eu lembro de um irmão que não era membro da igreja, que Deus tocava no coração dele. Eu sempre falei com ele, entregue o dízimo na sua igreja. Aí ele falava assim, Deus me mandou entregar o dízimo aí na missão. É desse jeito. Quando nós estávamos lá na minha cidade, tinha uma irmã, eu vou falar irmã mesmo, que era uma irmã da igreja católica, que ela falou assim, olha, Deus me mandou, já até falei lá com o padre Paulo, que Deus me mandou entregar o dízimo aqui na missão de vocês, na congregação de vocês. Eu vou entregar aqui, tá? Eu falei, se você já conversou com ele, então amém, mas eu te falo, você tem que entregar lá, porque você frequenta lá. Aí, que eu sempre falo isso. Aí ela falou, não, mas eu vou entregar aqui. Deus mandou entregar aqui. Eu falei, então amém. Então ela entregava lá. Deus usa pessoas para abençoar onde Ele quiser, para abençoar famílias. Deus só vai te usar, uma última coisa sobre bênção. Deus só vai te abençoar se você no seu coração, guarda isso, decidir abençoar outras pessoas. Se você quiser ser abençoado, para poder ficar com a bênção para você, você não será abençoado. Ah, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande engenheiro, eu quero ganhar muito, pastor. Olha, um youtuber, você é famoso, eu vou ganhar muito, e eu vou viajar e tal, e eu quero muito. Deus não vai te abençoar, porque você está escolhendo só para você. Agora, se você pensa em partilhar, gente, por que pessoas que não servem a Deus conseguem ser abençoadas? Porque elas aprenderam a partilhar, aprenderam a abençoar outros. Precisamos aprender, isso é princípio bíblico. Terceira coisa que a gente aprende aqui, olha, para ter experiências com Deus, não tenha medo de maldição, em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu não tenho medo de nenhuma maldição, em nome de Jesus. Não precise abrir o Salmo 91 na sua casa ali, em nome de Jesus, porque a Bíblia já diz que nenhuma praga chegará à sua tenda. E aqui, olha o que diz o texto: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não tem que amaldiçoar ninguém. Em nenhum momento a Bíblia manda você amaldiçoar alguém. Pelo menos eu não lembro. Lembra, pastor?
A Bíblia fala, é Deus falando, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pode passar o próximo slide, por favor. Olha o que aqui diz aí mais. Tudo no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento diz, Jesus já quebrou toda a maldição sobre nós, então já era, já acabou tudo. Mas só para você entender esse texto. Olha, como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição ser motivo justo, não pega. Provérbios 26, 2. Eu não sei se já contei isso aqui, mas vou contar. Se já contei, conto de novo. Pastor Jeremias Pereira da Silva, lá da 8ª Igreja Presbiteriana do Belo Horizonte, foi acordado 5 horas da manhã com a irmã falando, pastor, me acorde aqui, pastor. Já ligaram assim, pastor? Eu não posso sair de casa hoje. Por quê, minha irmã? O que aconteceu? Está morrendo? Pastor. Por quê, irmã? Fizeram a macumba na porta da minha casa, pastor, não posso sair de casa. Minha irmã, em nome de Jesus, vai lá e chuta essa macumba, porque está na porta da sua casa, você pode chutar. Se tiver lá na esquina, hoje você pode ser preso. Antigamente a gente podia, né? Hoje não pode mais. Mas se está na porta da sua casa, você pode chutar, porque colocaram na porta da sua casa, é a sua casa. Então, você precisa para poder sair. E me deixa dormir em nome de Jesus. Vai lá, seja crente. Para de ter medo, tem gente que fica com medo disso. Eu já ouvi, quando eu era adolescente, assim, umas besteiras, que quando a gente é adolescente, pastor, a gente começa assim, converte, aí começa a buscar tudo quanto é tipo de igreja. Aí eu ouvi umas coisas assim, seu nome está na boca do sapo. Aí eu falava assim, glória a Deus, eu estou famoso. Gente, por que eu vou ter medo de estar meu nome lá? Que coloque o nome, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O lugar melhor está escrito, e de lá ninguém tira. Então já sou abençoado. Olha o que diz no Salmo 94, versículo 1. Ó Senhor, Deus vingador, não é aquele da caverna do dragão não, viu? Deus vingador, intervém. Lá em Romanos capítulo 12 diz que Deus é o nosso vingador, e quanto aos inimigos, nós temos que fazer o bem para ele. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver, viu, nessa marmita vazia não, viu, pastor? É cheia. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É cuidar daquele inimigo, porque assim você amontou a brasa viva na cabeça dele, e ele fica pensando, por que ele fez bem para mim? O que aconteceu? E aí um dia ele chega perto de você e fala, por que você fez isso comigo? Por que você me trata diferente? Por que você me trata bem? E aí você fala, porque eu amo um Deus que é maior do que eu, que me faz te amar, me faz ser assim. Maravilha, amém? E assim, então nós não temos medo de maldição, nós tratamos diferente, e aí nós costumamos ter experiências com Deus, e você pode orar, eu já tive tanta experiência assim, é coisa maravilhosa. Olha, o quarto pontinho aqui, pode passar por favor, acho que eu vou ler ali. Então Abraão partiu, como o Senhor lhe havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha quantos aninhos? Quando saiu de Harã, Gênesis 12, 4. Mas ele partiu como o Senhor tinha instruído, realmente? Não. O que é que Deus falou com ele? Sai da sua terra, da sua parentela. Ele mandou levar parente? Tem gente que quando Deus manda levar, quando Deus dá uma ordem, ele vai e leva mais gente. Ele leva gente que não é para ir com ele. E aí os problemas vêm, olha o que diz aqui na frente. Logo surgiram o desentendimento entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló, não haja conflito entre nós e entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. E Deus já tinha falado com Abrão, só vai você e a sua esposa, e o que é seu, os seus parentes não. Gente, eu já passei por isso, de colocar parente dentro de casa. Não presta. Não presta. Por favor, casado novo, nunca coloque parente dentro de casa. Não presta. Por quê? Porque não presta mesmo. Porque a pessoa ela tem a vida dela. E ela mente para você. E tem um detalhe para a pessoa que mente. Sempre Deus vai mostrar para o servo de Deus tudo que a pessoa está falando de mentira. E isso dói o coração quando a gente descobre.
E todas as duas pessoas que já viveram com a gente, Deus mostrou tudo, tudo claramente, e doeu o coração, e eu senti vergonha por elas. E isso dói demais. E eu orei por essas pessoas, e continuei amando do mesmo jeito. Mas para essas pessoas, elas depois ficaram envergonhadas, e em certo momento ficaram com raiva. Depois, como que abafaram o caso, mas nunca pediram perdão direito. Sabe o que é pedir perdão direito? Falar, olha, perdoa pelo que eu fiz na sua casa. Perdoe pelo que eu fiz quando você confiou em mim, levando para sua casa. Eu já acolhi também uma pessoa morando dentro da minha casa. E ela estava formando um narguilé lá dentro de casa. E eu não sabia. Minha esposa, depois que a minha esposa veio falar, que na verdade não era dentro de casa, era no condomínio, mas para mim era como se fosse dentro de casa. E eu fiquei chateado com isso. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso. Nós temos que tomar cuidado com quem nós trazemos, e a pessoa que eu conheço, que eu gosto, mas que não tinha autorização para fazer isso dentro da minha casa. Nós temos que tomar cuidado com quem nós trazemos para dentro da nossa casa, com quem nós tomamos como sociedade. Cuidado com isso, porque se nós fizermos isso, nós vamos perder de ter experiências com Deus, perder tempo. Lembra do jugo desigual? Às vezes nós entramos no matrimônio, no casamento, também no namoro. O namoro é para poder a gente ver se o negócio está dando certinho ou não. Pastor, mas ele é tão bonita, né? Pastor, mas ele é tão bonito. Só falta uma coisa: converter. Falta tudo, minha irmã. Meu irmão, falta tudo. Eu sempre falei isso. Até hoje, de todos que eu vi que eram meia boca, cristão meia boca, na minha adolescência, até hoje continuam os meia boca, ou já saíram, ou já morreram há muito tempo. São poucos os que voltaram para Cristo. Poucos. A estatística é muito pequena. A adolescência é o tempo de decisão. E hoje a adolescência vai até os 25 anos. Daqui a pouco vai até os 40 também, né? Se deixar do jeito que está a população aí. Quinta coisa: levante altares ao Senhor. Quer ter experiência com Deus? Faz como Abraão. Olha, Abraão atravessou a terra de Siquém, aonde acampou junto ao cavalo de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que ele havia aparecido. Gênesis 12, 6 e 7. Pode passar, por favor. Depois dele ter passado por um momento ali bem complicado, que ele foi para o Egito. Vamos primeiro falar dessa primeira parte aqui. Aqui foi logo depois de que Deus falou com ele. Ele foi, levantou o altar e ali chamou Betel. Betel significa casa de Deus. E agora depois ele vai para o Egito, que tem fome na terra. E quando ele vai para o Egito, Abraão faz uma coisa errada. Porque ele junta com a sua esposa, Sarai, que ainda não chamava Sara, e fala: olha, vamos chegar lá, você é muito linda. E ele tremeu nas bases e falou: você fala que você é minha irmã, porque na verdade ela era meia irmã dele. Lembra que Noé estava repovoando a terra agora de novo, então era meia irmã. Então, quando chegou ali, Deus amaldiçoou Faraó. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão ficou com medo, e não precisava dele ter medo, porque Deus já falou que ia amaldiçoar, que ia amaldiçoasse ele. E aí Faraó percebeu que Abraão estava mentindo para ele. Então ele despediu Abraão, já com todos os seus pertences, e com a sua esposa, já deu presente ainda, mais outros presentes. Some daqui, nunca mais aparece. Viu? Aí eles foram armar as tendas lá para Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente. Abraão havia construído o altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Teve nova experiência com Deus. Então Abraão, mais para frente, Abraão acampou para Hebrom, estabeleceu junto ao bosque de carvalhos, pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. E se você for vendo, eu não vou colocar todos, você vai vendo Abraão sempre levantando altares ao Senhor. Quero fazer uma pergunta para você: tem quanto tempo que você não levanta um altar ao Senhor? Eu não falo daqueles altares que as pessoas colocam ali, o santinho, não é isso não. Estou falando de você dobrar os joelhos e orar diante de Deus.
Tem quanto tempo que você não para poder buscar a presença de Deus sozinho? As nossas grandes vitórias, está aqui o pastor que pode, está aqui os pastores que podem provar. As nossas grandes vitórias não são ganhas com as nossas esposas, mas são somente nós e Deus. Porque às vezes Deus nos dá fardos pesados que as nossas esposas não conseguem suportar, que somente nós, diante de Deus, podemos apresentar. Tem coisas que eu não consigo nem compartilhar com a minha esposa, porque eu sei que se eu compartilhar, ela não vai suportar, mas eu sei que Deus vai ouvir, Deus vai abençoar, e Deus vai curar, e Deus vai restaurar, e Deus vai mudar a situação. E muitas vezes Deus ouviu dessa maneira. Eu não tenho, eu já falei isso aqui outra vez, eu não tenho pai biológico que eu conheça, eu só tenho um pai verdadeiro, que é o Pai Celestial. Eu sempre relaciono com Deus como pai. Então é assim que eu trato Deus. E é por isso que agora vem o último ponto. Deus é o melhor a Deus. Deus é o meu pai. É Ele que me dá tudo, então eu devolvo tudo para Ele. Por isso que Abraão, depois de lutar a favor de Ló, ao Ló causando problema de novo, depois de que Abraão regressou vitorioso do conflito, com esse nome aqui bonito, né? Um nome bom para dar para cachorro, né? Quedorlaomer, e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque é um tipo de Cristo, ou talvez o próprio Cristo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque. Para quem não sabe o que é dízimo, aqui está bem claro na NVT, olha. 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Viu? É 1/10, ou seja, a 10ª parte. O dízimo é 10%. Então, se você não sabia agora, está bem claro aqui. Então, ele entregou 10% de tudo que ele recuperou. Ele entregou na maior alegria. Irmãos, desde quando eu cheguei aqui, o pastor ficou de colocar para eu falar sobre dízimo, nunca teve oportunidade. Hoje eu vou aproveitar e vou falar. Melhor coisa é entregar o dízimo ao Senhor. Eu tenho costume já há muito tempo, que eu já sou tecnológico, então pedir a conta da igreja para o pastor. A primeira coisa que a gente faz, receber o salário, conta da igreja. Banco do Brasil, ainda bem que é a mesma conta nossa, ó. Primeira coisa, antes de pagar qualquer outra conta, está lá, transferência para a igreja. Já entregou o dízimo. Por isso vocês não vê a gente entregando aqui na frente. O dízimo já está lá. A gente faz uma oferta de 5% que a gente ganha lá para a Bolívia, que é uma oferta missionária, a gente entrega lá para o pastor Jimmy. Então a gente já manda para lá também. Esses dias a gente não está podendo mandar porque não tem a pessoa que nos ajuda a entregar lá. Mas a gente está esperando um tempo para poder fazer igual. Vou dar uma palestra essa semana, o dinheiro que eu vou receber da palestra já vai direto para ele lá, para o pastor Jimmy. Porque é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Que Ele sempre nos abençoou, o pastor Jimmy, lá o pastor Batista, né? Que é um pastor missionário que trabalha lá na Bolívia com os bolivianos e sempre acolheu os brasileiros também. E aí, pode passar, por favor. Deus ama aquele que contribui com alegria. Olha, cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quero contar um exemplo sobre isso aqui. Já estou quase terminando. Só falta 2 slides aqui. Olha, uma vez, se eu contar toda a experiência minha na hora, quando nós casamos, dá para vocês, quem sabe um dia a gente conta. Mas quando nós estávamos voltando ali da nossa férias, do término da lua de mel e férias da casa da minha sogra, nós tínhamos mais ou menos, eu acho que R$20 ou R$50, um negócio assim. Aí veio um senhorzinho e pediu para a gente assim: você compra para mim, viu a gente comendo churrasquinho, aqui churrasquinho de gato, né, de rodoviária. Aí ele disse: você pode comprar para mim? Aí eu falei: tá, posso. Fui lá e comprei para ele. Aí daqui a pouco ele foi e falou assim: você pode me dar R$10 para completar a passagem? Aí eu já no meu coração já decidi, nem falei com a Anne. Aí eu já fui falar com a Ana assim: olha, ele está pedindo aqui
a gente pode dar a ele. Só que é o seguinte, a gente só tinha aquele dinheiro, gente. A gente não tinha nem dinheiro, se eu não me engano, nós só tínhamos dinheiro da passagem de ônibus para ir para casa. Nem dinheiro para comprar comida em casa a gente tinha para os outros dias. A gente tinha o que tinha em casa, e não era muita coisa não. Era coisa para 1 ou 2 dias, não tinha quase nada. O mais que tinha era ovo. Eu já tinha decidido no meu coração, nem tinha falado com a minha esposa. Quando de repente recebi um telefonema. Pastor, olha, eu quero que você venha aqui em casa. É uma psicóloga lá da Igreja Batista da Esplanada, falando assim, eu quero que você venha aqui em casa, porque eu tenho aqui o presente de aniversário seus. Aniversário não, de casamento seus. Eu não pude entregar antes, eu quero que vocês venham aqui. Aí eu fiquei pensando, né, a gente não tem liquidificador, então pode ser liquidificador, pode ser um micro-ondas, né, pode ser um carro, né, vai, né, a gente tinha assistido Desafios Gigantes, vai que, né, pode ser qualquer coisa assim. A gente ficou assim. Só sei que eu dei ele aquele dinheiro, eu acredito que ele comprou passagem, só sei que no meu coração, Deus olha o seu coração. Deus olha quando você dá com alegria. Só sei que quando nós chegamos lá, aí eu fui lá na casa daquela irmã. E era psicóloga, eu já gostava já de conversar, nem um pouco, né? Ainda mais sobre psicologia. E aí nós começamos a conversar, ela foi me entregou um envelope. Irmãos, que vontade de abrir aquele envelope. Eu fiquei com vontade de abrir o envelope. Por que ela não deu presente, que era o melhor, né? Deu envelope. Quando eu abri, lembra até hoje, R$150. Deus deu 15 vezes mais do que aquilo que a gente tinha dado para aquele senhor que a gente tinha doado. Porque quando eu dou a oferta não é só aquilo que você entrega na igreja, não. A oferta, aquilo que você oferta para abençoar também na igreja e outras pessoas, e a obra também que outras pessoas fazem. A oferta tem um sentido muito mais amplo. Se você pegar desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela é para o sustento, ela é para abençoar, é para a construção, ela é para a obra de caridade, ela é para muitas coisas. Eu lembro que logo quando a gente vendeu a casa, a gente estava saindo assim, lá do... Foi tão engraçado, que a gente estava saindo do cartório, aí tinha um rapaz lá, o Messias, e a gente pegou assim e deu ele R$100, pastor. Eu estou contando isso aqui, não é para agradecer, mas é porque a cara que ele fez foi tão engraçada, e ele é, como diz a Bíblia, coxo, né? Ele olhou para a gente assim, ó. Ele ficou todo feliz, e a gente mais ainda, porque a gente deu com alegria. E quando nós vendemos a nossa casa, nós entregamos o dízimo daquilo que nós ganhamos com alegria. E entregamos a oferta numa outra igreja que a gente tinha orado, naquela igreja ali também, com alegria. Porque nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Não é de aparência, é para a glória de Deus. Eu sempre falei uma coisa, se você estiver dando para poder aparecer, fica com ele para você, porque a traça vai comer, a doença vai vir, e não precisa. Agora, se é para vontade, para glorificar a Deus, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Pode passar, por favor. Se você quer ter novas experiências com Deus, quero orar por você hoje. Eu quero pedir que você fique em pé, por favor. Esses versículos eu quero ler com você. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus. Queria que você olhasse para essa imagem ali, como que se fosse Abraão que estivesse olhando. Obrigado, Ana. Olha agora para os céus, e quantas estrelas se as pode contar, disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa terra, para herdá-la. Gênesis 15, 5 a 7. Lembra que eu te falei que no finalzinho eu ia contar para vocês? Quem saiu, a ordem quem deu foi Terá. Mas aqui agora nós vemos que na verdade quem estava conduzindo o coração de Terá, o pai de Abraão, era Deus. Não importa quem é que falou: olha, vamos sair daqui de Ur dos Caldeus para Canaã. Não importa quem foi que falou para você sair de onde você estava para vir para cá.
Não importa quem falou para você sair daqui para ir para outro lugar. Não importa o que Deus, quem está mexendo, às vezes Deus mexe com a gente, às vezes Deus coloca alguém para implicar com a gente, para sair de onde a gente está também, saber disso, para nos levar para lugares melhores, porque Ele é Deus. E no final a gente vai ver, você vê isso muito na Bíblia, porque foi Deus que estava movendo tudo isso, para nos levar aonde Ele queria nos levar, amém? Se você quer ter experiências com Deus, eu quero orar por você, no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Se você ainda não entregou, e você que está vendo pela internet, pelo Facebook, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, eu quero primeiro orar por você. Eu quero clamar por você, para que você possa ter essa experiência de entrega de vida ao Senhor. Deus, eu quero orar primeiro por essa pessoa, Senhor, que nunca entregou sua vida ao Senhor, para que ela possa ter uma experiência de entrega de vida ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, Senhor, o Senhor possa estar perdoando os seus pecados, que essa pessoa possa estar, ó Deus, agora em nome de Jesus, entregando o seu coração, abrindo o seu coração totalmente ao Senhor, para ter uma experiência real com o Senhor, uma experiência de transformação de vida, uma experiência de seguir ao Senhor por toda a vida, até a volta do Senhor e por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Agora você que está aqui nessa noite, que está ouvindo, que quer ter uma experiência, quer ter novas experiências com o Senhor, eu quero orar por você também. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por tua igreja, que está aqui, que está ouvindo no Facebook, que está vendo no YouTube, que está vendo até depois, para que o Senhor dê novas experiências com o Senhor, como o Senhor deu na vida de Abraão. O Senhor não foi uma, não foi duas, não foi três. Quantas vezes nós vemos as experiências sendo renovadas na vida de Abraão? Lá em Gênesis 17, o Senhor chegou de novo para ele e falou: anda na minha presença e ser perfeito, porque ele precisava de um renovo do Senhor e de continuar andando na presença do Senhor. Deus, se há alguém aqui, Deus, precisa renovar essa aliança com o Senhor, renova, Senhor. Se há alguém aqui, Deus, precisa de fazer como Abraão, Deus, de renovar essa aliança, de renovar a fé no Senhor, que o Senhor possa estar renovando. Se há alguém, Deus, precisa renovar, Deus, esses momentos, Deus, de estar mais próximo do Senhor, Deus, o Senhor possa estar renovando em nome de Jesus. Se alguém, Deus, está ouvindo, Deus, nesse momento, onde esteja, aqui ou pela internet, Deus, o Senhor possa estar, Deus, dando novas experiências com o Senhor, em nome de Jesus, é que eu oro ao Senhor, meu Deus. Amém, Senhor.